Capítulo 18. O pacto foi selado. Ele deveria ter sabido, realmente, cada vez que ele chegou ainda um pouco mais perto de chegar ao fundo desta bagunça, alguma complicação surgiu para dificultar o seu progresso. Foi estranho. Ele foi meio tentado a concluir que as do terceiro viajante do tempo ainda não confirmado estavam mexendo com ele, mas ele teria esperado algo muito mais decisivo do que um bando de trolls de guerra, se fosse isso o caso. E agora que ele pensou nisso, foi meio assustador como radicalmente sua perspectiva deve ter mudado durante o ano passado se ele começou a considerar bandas de guerra Tron incômodo, em vez de uma ameaça existencial. Não mais uma vez, a matriarca Aranea queixou-se telepaticamente: como é que essas coisas continuam a encontrar-nos? Eu tinha toda a teia protegida contra adivinhações e tudo. Zorian arquivou no fundo de sua mente o fato de que esta não foi a primeira vez que a matriarca encontrou os trolls de guerra, mas, no momento, ele realmente não tinha tempo suficiente para considerar esse pequeno detalhe em qualquer detalhe apreciável. Ele trocou um olhar de conhecimento com Kael, e então ambos se viraram e começaram a correr na direção de onde vieram. Zorian fez um movimento para que os Aranea os seguissem, e recebeu um pensamento de assentimento da matriarca por sua vez. Não podemos ultrapassá-los, a matriarca observou enquanto corriam, especialmente nós, Aranea traço. Para além de pequenas explosões de velocidade, somos na verdade muito mais lentos que os humanos. Está tudo bem, pensamento zoriano, certo de que o Aranea iria pegar nele. Mikael prepararam algumas surpresas para os perseguidores atrás de nós. Eles devem desacelerar os trolls o suficiente para chegarmos à superfície. Um seguro contra mim no caso de as negociações ficarem azedas, a matriarca supôs. Você escondeu bem das minhas varreduras de superfície. Eu teria sido pego totalmente desprevenido se eu realmente tivesse planejado traí-lo. Então, novamente, eu não acho que eu poderia ter pego você se você decidiu correr de qualquer maneira, por isso foi principalmente um esforço desperdiçado. Ou teria sido, se não tivesse havido trolls de guerra. Informação sobre a velocidade de corrida de Aranea é um pouco difícil de encontrar em livros humanos. Zorian pensou irritantemente, diminuindo a velocidade para deixar o Aranea ultrapassá-lo. Eles estavam prestes a passar a primeira armadilha e ele não queria selar o Aranea do outro lado do campo de força junto com os trolls. Não pode usar a sua magia mental para pacificar essas coisas. Os trolls de guerra arredondaram um canto em uma massa de carne verde bem embalada, uivando como lunáticos e agitando suas enormes espadas e massas como se fossem galhos, mas Zorian estava pronto naquele momento. Ele enviou um pulso de mana para o par de cubos próximos cobertos com sigilos e uma folha de força selou o corredor. Não duraria muito tempo se um bando de trolls continuasse batendo nele, mas ela nunca contou que fosse um obstáculo intransponível em primeiro lugar. Infelizmente, quem os controla aprendeu a proteger as suas mentes contra nós após os primeiros conflitos, disse a matriarca. Não é infalível, mas não seremos capazes de separar as suas defesas antes que nos esmajem em pulp. Havia uma raquete terrível atrás deles, e Zorian deu uma olhada de volta à barreira para ver o que estava acontecendo. A visão que o cumprimentou trouxe um sorriso de satisfação aos seus lábios. Os trolls aparentemente não conseguiram prender seu impulso corretamente, e acabaram caindo de cabeça na barreira. Provavelmente porque o corredor relativamente estreito não permitia que os trolls avançassem em uma única linha e os que estavam na parte de trás não deixavam que os da frente quebrassem a carga louca. Ou talvez eles simplesmente não reconhecessem o campo de força pelo que era. Não importa, o ponto era que eles estavam atualmente todos emaranhados no chão, em uma grande massa confusa, e levaria algum tempo para se reorganizar. Isso deve dar-lhes uma vantagem suficiente para escapar de forma limpa, mesmo com Slowpoke e Aranea pesando-os. Só para ter certeza de que ele ativou as próximas duas armadilhas de barreira também, mas os dois cubos segurando armadilhas explosivas ele simplesmente pegou e levou com ele. Eram armas de desespero, verdade seja dita, e ele não tinha certeza se poderia ativá-las sem explodir junto com o alvo. Além disso, ele tinha certeza de que eles não tinham poder suficiente para danificar seriamente um troll, sendo projetado para lidar com alvos muito mais quiser. Zorian estava preocupado sobre como eles iriam contrabandear um trio de aranhas gigantes passando pelos guardas de entrada, mas ele não precisa ter preocupado. O Aranea parecia ser capaz de editar os sentidos de outras pessoas em tempo real, efetivamente apagando sua presença para a vítima.
O Zorian teve de admitir que não pensava que a magia mental da aranha era assim sutil. Parece que ele ainda estava levando-os muito levemente. Mas de qualquer forma, eles estavam de volta à superfície e totalmente seguros. Ele não esperava que tudo acabasse tão favoravelmente. Quando ele percebeu que um bando de Trolls estava vindo atrás deles, ele esperava que ele estivesse indo para um reinício antecipado. Parecia coisas boas acontece com pessoas boas ocasionalmente. Ainda assim, tão feliz quanto ele estava em sua fortuna atual, sua conversa com o Aranea ainda não estava terminada. Então, os quatro rapidamente se mudaram para um beco deserto para continuar a conversa. Devemos estar seguros o suficiente para falar aqui, disse a matriarca em sua voz magicamente assistida. Não consigo sentir a presença de mentes que não pertencem aqui. Nem mesmo aqueles ratos cefálicos explodidos. O quê? Perguntou ao Zorian. Outra criatura psíquica com a qual viemos recentemente compartilhar esta cidade, gritou a matriarca. Eles se parecem muito com ratos comuns, exceto que o topo de sua cabeça parece ter sido cerrado, deixando seus cérebros visíveis. Oh, disse Zorian. Eu realmente vi algo assim uma vez, de volta ao meu livro original deste mês. Eu nunca fui por aquela rua em nenhuma das reinicializações subsequentes, porém. Provavelmente para o melhor, disse a matriarca. É provável que eles estejam trabalhando para as forças de invasão. Eles só apareceram recentemente e os Trolls começaram a nos assediar quando tentamos exterminá-los. Os ratos são inteligentes? Perguntou Kael. Pareces estar a insinuar que são algum tipo de espiões, sim. Eles são psíquicos, como nós, disse a matriarca. Suas mentes estão telepaticamente ligadas umas às outras, formando uma inteligência coletiva. Individualmente, eles são pouco mais do que ratos particularmente astutos, mas quanto mais eles se agrupam, mais inteligentes eles ficam. E quanto mais fortes suas habilidades telepáticas se tornam. Eles são pequenos o suficiente para chegar a qualquer lugar e a morte de qualquer rato em particular é inconsequente. Cada um age como um relé para o poder e a inteligência de todo o enxame. São espiões quase perfeitos, melhores do que nós, Aranea. Como eu disse, nós tentamos nos livrar deles antes que eles pudessem entrar em nosso território, mas não conseguimos explicar o fato de que eles não estavam trabalhando sozinhos. Crap, disse Zorian. Com essas coisas correndo pela cidade, não é de admirar que os invasores estejam tão bem informados. Eles poderiam estar extraindo informações diretamente da mente das pessoas sem que ninguém percebesse. Tudo o que eles precisam é encontrar uma pessoa que esteja a par de informações sensíveis e cuja mente esteja desprotegida, e eles podem fazer um buraco em todo o sistema. Sim, confirmou a matriarca. Aranea pode fazer algo semelhante, mas não quase na mesma medida. Somos grandes demais para nos movermos livremente através de assentamentos humanos como os ratos cefálicos, e nossos membros individuais não são tão dispensáveis quanto os ratos cefálicos individuais. Eles podem entrar em muitos lugares onde não podemos, especialmente os Warded. Aranhas gigantes tropeçam em alas defensivas de maneiras que alguns ratos de aparência engraçada não. Zorian franziu a testa quando de repente percebeu algo. Com esses ratos cefálicos à solta na cidade e trabalhando com os invasores, não havia como os organizadores da invasão permanecerem ignorantes do ciclo do tempo em cada reinicialização. O próprio Zorian não havia enunciado muito sua situação, mas às vezes de forma muito visível e explícita, se Zash não tivesse falado em hipérbole quando Zorian falou com ele. Então, quem estava controlando os ratos cefálicos sabia que Zash era um viajante do tempo em pelo menos algumas das reinicializações. Zorian achou isso difícil de explicar. Eles simplesmente se recusaram a acreditar no que seus agentes no terreno estavam dizendo a eles. Isso soou estranhamente desleixado, considerando o quão bem os invasores pareciam estar organizados de outra forma. Um ponto interessante, disse a matriarca, tirando-o de seus pensamentos. Estou começando a entender por que você está tão relutante em lidar abertamente com esse Zat. Mas estamos nos distraindo aqui, dançando em torno do problema real. Ouviste a minha oferta, Zorian? Eu tenho sido muito generoso sobre a minha informação até agora, mas eu tenho medo que eu vou ter que colocar o meu pé para baixo agora. Eu quero uma resposta direta. Você vai me deixar enviar um pacote de memória através de você ou não? Zorian suspirou. Que pergunta difícil. Ele queria, não necessário,
o que a matriarca estava oferecendo. Mas ele realmente não confiava nela com isso. E realmente, como ele poderia? A magia da mente era apenas uma largura de cabelo melhor do que a magia da alma em termos de potencial de abuso, e isso era apenas porque a magia da mente tinha contadores bem estabelecidos, enquanto a magia da alma não. Você está pedindo muito, reclamou Zurian. Eu ofereço muito, respondeu a matriarca. Além disso, estou a correr um risco tão grande como tu. Eu não tenho garantia de que você realmente vai me rastrear em cada reinicialização e me alertar para as memórias que eu armazenei dentro de sua mente. O que o impede de jogar junto por algumas reinicializações, até que você tenha conseguido tudo o que queria de mim e, em seguida, meticulosamente evitando o contato comigo pelo resto do tempo. Nada. Eu dei um salto de fé e decidi confiar em você. É tão errado esperar um compromisso semelhante de você, por sua vez? Um breve silêncio desceu sobre a cena como Zurian digeriu suas palavras em sua cabeça. Ele supôs que havia algum mérito no que ela estava dizendo, embora ele não estivesse comprando a ideia de que ela estava arriscando tanto quanto ele. Seu risco era mais final e imediato do que o dela. Oh bem. Sem dor, sem ganho. Bom, disse ele. Concordo com seus termos. Quebrar, você é um homem mais corajoso do que eu. Disse Kel enquanto caminhavam lentamente de volta para a casa de Maya. Zurian distraidamente esfregou a testa em vez de lhe dar uma resposta adequada. Ele não se sentiu visivelmente diferente depois que o Aranea terminou o procedimento, para ser honesto. Kel estava preocupado com possíveis feitiços de comando adormecidos que a matriarca pode ter implantado junto com o pacote de memória. Eu realmente tinha uma razão para pensar que poderia não ser tão perigoso quanto parecia. Disse Zurian. Oh! Kael pediu. Sim. Eu pesquisei as limitações da magia mental antes de irmos falar com a matriarca, tanto o tipo de conjuração clássica quanto as habilidades telepáticas de criaturas mágicas conhecidas por usá-las. Até pedi conselhos a Ilsae, ao nosso instrutor de magia de combate. Eu provavelmente os fiz realmente desconfiados do que diabos eu estou fazendo, mas o que quer que seja. De qualquer forma, todo mundo parece concordar que mesmo magos mentais experientes não podem simplesmente reescrever o cérebro de alguém por capricho ou de maneira furtiva. Leva muito tempo e você basicamente tem que deixar a vítima inconsciente ou eles estarão plenamente conscientes do que você está tentando fazer com eles e lutar com tudo eles têm, fisicamente e mentalmente. Se a matriarca tentasse fazer algo verdadeiramente terrível para mim, saberíamos rapidamente. Não tenho certeza se poderia ter feito muito por você, mesmo que percebesse que o negócio tinha corrido mal, disse Kael. Eu tenho algumas habilidades de combate modestas, mas duvido que sejam suficientes para lutar contra 3 aranhas gigantes que estão a uma distância de salto de mim. Não importa, disse Zurian, chegando ao bolso para recuperar um de seus 2 cubos explosivos não gastos. Ele segurou o cubo de pedra na palma da mão para que Kael pudesse vê-lo. Tudo o que eu tinha que fazer era enviar um pulso de mana para estes e tanto eu quanto a matriarca teria acabado em pedaços. Duvido muito que a matriarca me tenha incapacitado mais rápido do que eu possa pulsar a minha mana. Suicídio? Kael perguntou, suando surpreso. Ele balançou a cabeça. Eu mantenho o que eu disse. És um homem mais corajoso do que eu. Como Zashi me disse uma vez, o loop do tempo distorce sua perspectiva de morrer, disse Zorian, colocando o cubo de volta no bolso. Agora que ele pensou sobre isso, seu sistema de segurança improvisado lembrou do sistema semelhante que protegia Zashi do feitiço de fusão de almas do lixo. Ele provavelmente deveria começar a carregar algo assim o tempo todo, apenas por precaução. Algo muito mais leve e menos perceptível do que 2 grandes cubos de pedra, no entanto. Ainda é possível que ela tenha usado algo menos abrangente do que Ruma, reescrita completa da personalidade em você, disse Kael depois de alguns segundos. Eu sei, disse Zorian. Mas você ouviu o que ela disse no final. O pacote de memória deve durar 1 ano, no mínimo. Eu pretendo evitar o Aranea nas próximas reinicializações enquanto procuro uma maneira de examinar minha mente para tais coisas. Mesmo que a experiência mágica esteja além de mim, tenho certeza de que posso encontrar um especialista para contratar para que eles possam dar uma olhada em mim. Ah! Boa ideia, Kael assentiu. Claro, isso significa que levará um tempo até que você possa questionar a matriarca novamente. Ela disse que não estava a dizer nada até entregar as memórias ao seu renascido no próximo reinício.
Um atraso aceitável. Zorian encolheu os ombros. Não era como se ele não tivesse nada para fazer enquanto esperava. Isashi tinha indicado que ele iria passar as próximas várias reinicializações em Soria também. Inferno, mesmo neste reinício em particular, ele teve que ver o que Aslu faria sobre a invasão e o que Zorian poderia fazer para ajudá-lo. Se ele acabou ficando em Soria durante o festival de verão, é isso. Ele não tinha certeza de que queria fazer isso, considerando todas as coisas. Então, você quer me dizer o seu plano mestre para entrar neste ciclo do tempo agora ou mais tarde? Mais tarde, resmungou Kael. Eu nem sequer resolvi todos os detalhes na minha cabeça ainda. Aranha estúpida e suas mandíbulas grandes. Tenho certeza de que seu discurso não envolveu mandíbulas de forma alguma, disse Zorian. Foi uma pura ilusão de som. Sério, não era suposto o meu feitiço de escudo mental proteger-me de efeitos mentais como ilusões, mesmo que sejam benéficos? Perguntou Kael, franzindo a testa em confusão. O feitiço da matriarca não visava a tua mente. Ele criou ondas sonoras reais, disse Zorian. Mas então é um feitiço sonoro, não uma ilusão não? Kael disse mais do que pediu. Oficialmente, qualquer feitiço que cria cenário falso é uma ilusão, independentemente dos meios que usa para fazê-lo. Muitas ilusões são feitas principalmente de luz e som reais, mas ainda são ilusões. Isso é surpreendentemente impreciso, disse Kael. Eu entendo que é porque um monte de feitiços estruturados reais de disciplinas ilusórias combinam ilusões mentais com... Teoricamente, você poderia separar os dois em categorias diferentes, e muitos tentaram, mas no final a Guilda de Magos Eldemar decidiu apenas admitir a derrota e juntá-los. Quão surpreendentemente prático da Guilda, então, disse Kael. Acho que até eles têm um ataque de bom senso de vez em quando. Zorian não disse nada. Ele não precisava de empatia para deduzir que seu companheiro idiota tinha um pouco de rancor contra a Guilda por algum motivo. Pessoalmente, Zorian pensou que a Guilda de Magos estava fazendo um bom trabalho em geral, mas ele não estava tão impressionado com eles que ele iria defendê-los na frente dos outros. O resto da caminhada passou em relativo silêncio. Quebrar, à medida que o início do festival de verão se aproximava, Zorian tornou-se cada vez mais certo de que Aslush não iria fazer muito sobre a invasão. Ele não tinha certeza se o homem havia decidido que as suspeitas de Zorian eram apenas um boato ou se ele foi ordenado a abandonar o problema, mas ele já não parecia muito interessado em todo o assunto. Para Zorian, este era um sinal de que ele devia tomar Kirili e sair da cidade antes da invasão começar, não tinha interesse em ser assassinado pelos invasores novamente, e ainda menos em ter Kirili morrer ao lado dele. Ele teria que ver se ele poderia falar a Kael e Maya para sair com eles. Mas, embora a data estivesse se aproximando rapidamente, esses problemas ainda não eram uma preocupação premente. Atualmente, ele só queria ter algo para comer e se deitar um pouco. Kiritichi tinha lhe dado algumas tarefas verdadeiramente entorpecentes para executar hoje, e ele não estava com disposição para tramar. Convenientemente, no momento em que ele entrou na casa, ele foi agredido pelo cheiro de comida saindo da cozinha. A insistência de Mara em mantê-la informada de suas idas e vindas era um pouco irritante, mas Zorian teve que admitir que era conveniente como ela cronometrou suas refeições para combinar com a agenda dele e de Kael. Ele entrou na cozinha e foi imediatamente abordado por Kiriele. Irmão, magoei a minha mão. Ela chorou, acenando com a mão na frente de seu rosto. Uri, você tem que curá-lo. Zorian pegou o seu pulso para impedi-la de mover tanto a mão e inspecionou a lesão grave. Foi um corte raso, um arranhão realmente, que provavelmente curaria por conta própria até o final do dia. Do canto dos olhos, ele podia ver Imaya tentado não rir. Zorian suprimiu o desejo de suspirar. Ele sabia que sua família zombaria dele se soubessem que ele era um empata, mas ele honestamente não esperava que ele descesse a esse nível. Ela sabia ele não era um curandeiro, apesar da associação entre empatia e as artes de cura. Embora considerando suas excelentes habilidades de modelagem de mana, ele provavelmente faria um bom curandeiro com treinamento suficiente. Algo a considerar, pelo menos. Escolhendo seu rosto em uma expressão séria, ele lentamente virou a mão ferida de Kirili desta forma ou daquela, fingindo estudá-la em detalhes. Finalmente, depois de um zumbido pensativo, ele olhou Kirili diretamente nos olhos. Tenho medo a que não haja nada a fazer, Miss. Teremos que cortá-lo, concluiu gravemente. Ele então se virou para Kana.
que estava sentada à mesa, mas observando cuidadosamente toda a troca, e deu a ela um olhar profundo e significativo. Pegar a serra. Kana sentiu seriamente para ele e fez um movimento para deixar a mesa, apenas para ser parado por uma Imaia rindo que garantiu a ela que ele estava apenas brincando. Zorian tinha certeza de que a garotinha entendia isso muito bem e estava apenas brincando. Eles até fizeram ter uma serra na casa. Em qualquer caso, Kirin lhe arrancou o pulso de seu alcance em sua declaração e fez beicinho nele. Jerk, ela declarou, enfiando a língua para fora dele. A refeição foi relativamente tranquila, exceto por explosões ocasionais de Kiriele. Mas isso foi Kiriele para você. Ela era uma pessoa barulhenta por natureza, embora Zorian tenha o prazer de dizer que ela teve períodos calmos de vez em quando. Principalmente quando ela estava lendo ou desenhando. Ele ainda o surpreendeu um pouco cada vez do que ele a viu fazer isso, já que parecia um pouco fora de caráter para alguém como Kiriele ser tão absorvido em um livro ou um desenho. Duvidamente, porque ele sabia por experiência pessoal que mãe e pai não pensavam muito em hobbies como esse e tentaram desencorajá-los o máximo possível. Após a refeição, Zorian recuou de volta para seu quarto, Kiriele seguindo atrás dele. Zorian não se sentiu com vontade de persegui-la e deixá-la, mas ela parecia estar em um humor bastante agradável hoje e deixou-o em grande parte em paz. Ele estava atualmente sentado de pernas cruzadas enquanto praticava suas habilidades de modelagem, enquanto Kiriele estava deitada de barriga para baixo desenhando algo no chão, uma pequena pilha de papéis espalhados ao seu redor. Eventualmente, porém, sua caneta parou de se mover e ela passou os próximos minutos mastigando nervosamente a ponta dela. Zorian já era versado o suficiente em seus tiques para saber que sua paz e tranquilidade terminariam logo depois. Zoriano. De repente, ela perguntou. Sim. Ele suspirou. Por que você estuda tanto? Ela perguntou, dando-lhe um olhar curioso. Mesmo que nada realmente importe neste ciclo de tempo em que você está preso, você ainda continua trabalhando o tempo todo. Você não quer se divertir de vez em quando? Você está errado, disse Zorian. Em primeiro lugar, tudo importa. Você é o que faz, e se eu começasse a fazer coisas estúpidas só porque aparentemente não há consequências para elas, essas ações acabariam por me definir. Em segundo lugar, eu realmente acho o estudo divertido. Bem, talvez não tudo, mas você entendeu a ideia. Houve um breve silêncio, mas Kiriele parecia relutante em continuar a conversa, mesmo que ela claramente quisesse dizer algo. Zorian decidiu ajudá-la. Por que você pergunta? Há algo que você preferiria estar fazendo? Os olhos de Kiriele se lançaram entre ele e a pilha de desenhos no chão várias vezes, antes que ela finalmente chegasse a uma decisão. Ela pegou os papéis em uma pilha limpa e prontamente entrou no colo de Zorian. Pode olhar para os meus desenhos e dizer-me o que pensa? Ela perguntou animadamente. Oh. Bem, isso não foi muito mal. Ele nunca prestou muita atenção aos desenhos dela, especialmente porque ela tendia a escondê-los sempre que ele tentava obter uma aparência melhor, mas pelo que ele tinha vislumbrado eles eram muito bons. Raios, ele estava a sentir-se de bom humor para nem sequer zombar dela. Também. Muito. Maldito. Zorian assistiu e ouviu em silêncio e Kiriele animadamente mostrou os frutos de seu trabalho, explicando o que os desenhos representavam. Não que ela precisasse fazer isso, porque os desenhos eram assustadoramente realistas. Ela não era apenas boa, ela era incrível. Zorian poderia jurar que estava olhando para desenhos de um artista profissional, em vez de alguns desenhos infantis de sua irmãzinha. Um dos desenhos era uma cena muito detalhada da paisagem urbana de Soria que estava tão cheia de pequenos detalhes do que Zorian ficou chocado que Kiriele realmente teve paciência para colocá-los no papel, não importa desenhá-los corretamente. Kiriele, isso é absolutamente incrível, disse ele honestamente. Ele tinha a intenção de fazer alguns golpes em sua habilidade no início, mas ele honestamente não podia ver nada remotamente vale a pena zombar nestes. Porque a mãe não está se gabando para todos sobre ter um pequeno artista brotando para uma filha. Kiriele mudou desconfortavelmente em seu colo. A mãe não aprova o meu desenho. Ela não me compra nenhum material e grita comigo sempre que me apanha a fazer isso. Zorian deu-lhe um olhar confuso. O quê? Por que diabos ela faria isso? A mãe era de mente fechada e obcecada por status, mas não ativamente maliciosa ou qualquer coisa. Ele pegou a pilha de desenhos de Kiriele e folheou-a novamente.
parando em um retrato muito agradável de Ibern, o menino com quem ele e Kirill interagiram no trem para o Soria. Kirill nunca tinha visto o menino depois daquele dia, mas ela foi capaz de criar uma interpretação muito fiel dele, presumivelmente trabalhando apenas de memória. Espere, ele disse de repente. É por isso que você continua roubando meus cadernos e escrevendo suprimentos. Ah! Eu pensei que você nem percebeu, ela admitiu. Desde que você nunca reclamou sobre isso para a mãe. Obrigado por isso, a propósito. Bem, ele nunca disse nada porque achava que a mãe não faria nada, mesmo que soubesse. Mas ei, tudo estava bem que terminou bem, e ele certamente não ia contar a verdade a Kirill e destruir qualquer gratidão que ele acabasse de ganhar. E os livros, então? Suponho que ela desaprovou isso também? Zorian adivinhou. Sim, disse Kirill, segurando os seus desenhos perto de seu peito. Ela não me compra nenhuma. Ela diz que uma senhora não deve perder tempo com essas coisas. Isso ele realmente esperava, verdade seja dita. A mãe não gostou quando ele passou seu tempo lendo, então ele imaginou que ela não ficaria muito feliz em ver sua querida filha pegando esse hobby. Ainda não explicou por que ela não queria que Kirill desenhasse. Bem, essa é a mãe para você, disse Zorian. Ela parecia estar ficando um pouco chateada, e Zorian podia entender totalmente. Parece que a situação dela tinha mais semelhanças com a dele do que ele jamais sonhou. Não se preocupe com isso. Foi o mesmo comigo no início. Ela vai despedir-se quando vir que não te pode intimidar, para a submissão. Não é a mesma coisa. Kirill de repente bateu nele. Agora o quê? Kiri. Você não entende. Não é o mesmo porque você está longe de casa a maior parte do ano e ela não pode fazer nada com você enquanto você estiver fora. Tu, o Daimon e o Forteva estão aqui, aprender magia e fazer o que quiserem, e eu vou nunca obter para fazer isso. Ela enterrou a cabeça no peito de Zorian, com os dedos minúsculos cavando dolorosamente em seus braços. Não é a mesma coisa porque eu sou uma menina. Zorian envolveu seus braços em torno de Kirill, balançando-a suavemente para acalmá-la enquanto ele digeria o que ela estava dizendo a ele. Finalmente, uma percepção o atingiu. Tradicionalistas em Sirim muitas vezes tinham uma visão de que educar as crianças do sexo feminino era um desperdício de tempo e dinheiro. Inferno! Alguns deles até foram contra a lei e se recusaram a enviar suas filhas para a escola primária para aprender a ler e escrever. Não ajudou que as academias de magos tendessem a ser bastante caras, até de qualidade inferior. Eles não vão te mandar para uma academia de magos. Zorian concluiu em voz alta. Kirill balançou a cabeça, seu rosto ainda enterrado em seu peito. Eles dizem que eu não preciso disso, disse ela, farejando tristemente. Eles já têm um casamento arranjado para mim quando eu fizer 15 anos. Bem, não é tão bom para eles, disse Zorian friamente. Sabe o que, Kiri? Tens razão. Não é a mesma coisa. Eu tive que desafiar a mãe e o pai sozinho. Você, por outro lado, tem eu. Kirill tirou o rosto do peito e deu-lhe um olhar de busca. Você nunca quis me ajudar antes, ela acusou. Toda vez que te pedi para me ensinares magia, explodiste-me. Eu não sabia com o que você estava lidando, Zorian deu de ombros. Eu pensei que você estava apenas impaciente e não queria perder meu tempo em algo que você ia aprender no devido tempo de qualquer maneira. Mas tenha certeza, se mãe e pai não mudarem de ideia ao longo dos anos, você sempre terá um professor em mim. Ela olhou para ele por alguns segundos antes de pegar um de seus braços pelo pulso e segurá-lo em uma posição de juramento. Prometimento? Ela perguntou. Zorian apertou a mão dela, provocando um grito dela. Promessa, confirmou. Quebrar. 2 dias antes do festival de verão, Kael finalmente apresentou seu plano para Zorian. Era muito menos concreto do que o da matriarca, e basicamente envolvia conversar com várias pessoas que Kael achava que poderiam saber algo sobre magia da alma ou viagem no tempo. Nenhum deles estava em Soria, no entanto, e exigiria que Zorian basicamente explodisse a escola para viajar pelo país, e, em alguns casos, até mesmo através das fronteiras. O marreco também deu a entender que ele conhecia alguns indivíduos que viviam na grande floresta do norte, mas ele admitiu que pode ser uma má ideia visitá-los até que ele pudesse realmente se defender adequadamente. Zorian memorizou os nomes e locais, mas levaria um tempo até que ele pudesse visitar qualquer um deles. O fim do reinício foi totalmente sem intercorrências, e Kirill
Kael e Kana embarcaram no trem saindo de Soria na noite do festival e passaram as últimas horas restantes jogando jogos de cartas para passar o tempo. Imaias se recusou a ir com eles, o que não era surpreendente, dando a rapidez de seu pedido e a natureza superficial de seus avisos. E então, como sempre, Zorian acordou em Sirim, Kirili desejando-lhe um bom dia. Ele não a levou com ele desta vez, o que acabou sendo uma boa ideia, já que Isashi realmente veio à aula naquele reinício em particular. O outro viajante do tempo tentou iniciar uma conversa com ele, mas Zorian estava determinado a evitá-lo e deu-lhe um ombro frio. Depois de alguns dias, Isashi parecia admitir a derrota e desistiu, mas Zorian podia ver que o outro menino estava observando-o muito mais de perto do que ele fez a maioria das pessoas. A liberdade de Zorian para agir como ele achou por bem foi, consequentemente, um pouco limitada, e ele se divertiu principalmente com o aperfeiçoamento de suas habilidades de modelagem, magia de combate, adivinhações e fórmula de feitiços. Taiven não foi informado dos rumores por trás das aranhas telepáticas gigantes nos esgotos, pois ele não queria conhecer a matriarca ainda. Tudo um reinício passou dessa maneira. E o próximo? E o próximo? No total, foram necessárias 6 reinicializações antes de Isashi parar de se aproximar dele no início de cada reinicialização e prestar atenção nele. Apesar disso, Zorian estava satisfeito com o que ele havia realizado. Ele passou 3 das 6 reinicializações aprendendo com a sempre entusiasmada Norabule. As outras 3 reinicializações foram gastas aprendendo com as Lushi, e ficaram habilidosas o suficiente na fórmula de feitiço para criar uma versão mais leve e discreta de sua explosiva troca de suicídio. Ainda era um cubo, embora em muito menor feito de uma combinação de madeira e pedra. Ele fez 2 deles em cada reinício agora e anexou-os à sua chave para que eles aparecessem como um ornamento. Ele também havia encontrado um mago, especializado em magia mental e fez com que ele inspecionasse sua mente em busca de compulsões implantadas e outras surpresas desagradáveis. Infelizmente, o homem ficou bastante perplexo com o pacote de memória e não pôde confirmar que ele continha apenas memórias. Ele confirmou, no entanto, que estava atualmente dormente, e também que nenhum outro efeito mágico estava atualmente ativo em sua mente. Se houvesse algum tipo de armadilha no pacote de memória, ele ainda não havia sido ativado. O 7º reinício viu Zasha ainda na classe, mas ele parecia ter finalmente desistido de Zorian como uma causa perdida. Era hora de começar a trabalhar.